Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula, hoje o terceiro dia de gestão eclesiástica. Estamos no último bloco. Vamos lá. Então, continuando aqui o nosso slide, por essa razão, pastor, o contexto social foi favorável. Vamos imaginar, isso que é legal, vamos imaginar que houvesse um avivamento poderoso que tivesse varrido a nação brasileira nas décadas de 40, 50 e 60. Você acha que a teologia da prosperidade tinha ganhado expressão como ganhou? De jeito nenhum. Porque não seria um terreno fértil. Não seria um terreno fértil para eles. Já que o contexto social nos influencia direta ou indiretamente, a proposta da teologia da prosperidade veio como uma resposta social e religiosa. Por isso que eu gosto de chamar que é um ídolo invisível, porque é uma coisa diabólica, entendeu? Como eu já disse, não sou contra a prosperidade, sou contra essa prosperidade. Prosperidade bíblica, prosperidade que a gente ensina, sou totalmente a favor. Abraão, Davi, Salomão era próspero, Joana era próspero, Mateus era próspero, tanta gente rica. E que Deus te concede aqui, viu, meu irmão? Todos nós aqui, prosperidade e riqueza, se for da vontade dele. Mas se a gente não tiver que ser rico, porque a gente escolheu santidade, então continue escolhendo santidade. Agora, se Deus, no meio da santidade, te deu o dom da riqueza, meu irmão, se agarra e invista no reino, tá bom? Não tenho dúvida. Por isso que a gente tem que orar, não tenho dúvida que a gente vai ser benção. Por isso que a gente tem que orar por um avivamento, meus irmãos, que o que vai acabar com essa praga não vai ser outra coisa, não. Vai ser o avivamento. Agora, outra coisa também, olha que interessante. A gente está passando por um momento curioso na igreja brasileira, que é um momento também de descoberta da política. É bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Porque pessoas mal intencionadas podem usar o povo de Deus como massa de manobra, em nome de Deus. Então é bom, mas é ruim. No avivamento, o povo de Deus não entra como massa de manobra. Por quê? Porque você pode ou já está o que é usando? certo. Hã? Desculpa, pode ou já está usando? Tá usando. Exatamente. Pode ou já está usando? Fica uma pergunta. Eu quero acreditar, pastor Johnny, que nem todo mundo está consciente de que pode ser um instrumento disso. Tem muita gente de Deus que está ali porque tem vocação mesmo. Você vê que são pessoas que têm vocação social. Então, por isso que a gente não pode julgar, né? Hoje, inclusive, uma irmã mandou num grupo, um irmão, Cris, mandou no grupo um cortezinho de um pastor pregando, que ele falava assim: o Senhor nos chama de príncipes, mas não nos chama de juiz. O Senhor nos chama de menino dos olhos de Deus, mas não nos chama de juiz. O Senhor nos chama de vencedor, mas não nos chama de juiz. Aí, meus irmãos, que coisa linda. Vou mandar para vocês. Eu falei, meu Deus, é tão óbvio, está na Bíblia o tempo todo. Deus nos chama de tanta coisa, menos de juiz. O único juízo que a gente pode fazer é o juízo próprio. Agora, é óbvio, o que você fez agora, pastor, e o que eu fiz é um apontamento crítico com uma coisa que nos preocupa. Por quê? Porque a igreja acaba sendo, sim, um terreno fértil para o movimento de direita. E a política está sendo redescoberta, inclusive pelo movimento de direita. E eu espero que Deus realmente possa conduzir aqueles que têm o quê? Uma vocação pública para que não misture o joio com o trigo. Mas por essa razão que eu digo e afirmo, pastores não deveriam jamais entrar para a política. Se querem... né? Hã? Que tem a maturidade bíblica, Saber... né? Sim, e pastores, se querem se candidatar, eles devem entregar o pastorado para se dedicar à gestão pública. Porque para deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. No entanto, a gente também não pode ser apolítico, mas também a gente não pode ser bobinho. Então, nossos apontamentos aqui são apontamentos que mostram, né? Porque, guardem isso, nós somos influenciados pelo tecido social. Isso é inquestionável, irmãos. Faz parte da nossa psique. Isso é um pouco de psicologia de massa, isso é um pouco de influência social. Isso faz parte da história humana. Podem ver que o povo de Deus passou por momentos assim. Por exemplo, casamento, mais de uma mulher. O que Jesus disse? Por que eles casaram com mais de uma mulher? Pela dureza dos seus corações. O que é aquilo? Tecido social. Tecido social dando o comportamento da lei. Ou seja, querendo reinventar na lei. Mas não era, Deus criou o homem
para uma mulher e uma mulher para um homem. Percebam, se a gente não tomar cuidado, a gente começa... Por que muitas igrejas estão indo para a aceitação da questão gay? Tecido social. Não subestimem, o diabo e as artimanhas das trevas e a carnalidade humana atua pelo tecido social, passa pelas frestas das portas das igrejas, pela janela, e quando vai ver, já está dominando tudo, e quando a gente vê, a gente acha que é normal. Porque ninguém gosta de andar na contramão, a não ser os profetas. Né? Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Então, continuando aqui o nosso slide. É por isso que a vida de profeta é morrendo, entendeu? Tem muito o que falar. Vamos lá. Exemplos de valores: adorar, celebrar, servir, ministrar, evangelizar, alcançar, edificar, comungar. A Igreja Batista Ágape, olha que lindo. Ou seja, a igreja do pastor Bill Hybels tinha aqueles 5 valores, que era evangelismo, edificação, vida de comunidade, serviço e generosidade. Eu acho cada uma mais linda que a outra. Tá bom, meus irmãos? Aqui ficam os exemplos. E agora, para a gente estar concluindo essa aula de hoje, ó, a análise situacional, ambiente externo e ameaças e oportunidades. A gente está trabalhando sobre planejamento estratégico. Lembra que na aula passada, eu falei muito para vocês sobre, até eu peguei o material aqui da FGV, que eu falei para vocês sobre aquela questão aquele acróstico que eu chamei de FOFA. Lembra? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Lembra disso? Então, tudo isso que a gente está fazendo, meus irmãos, serve para nós aprendermos um pouco essas linguagens para a gente poder avaliar a nossa igreja, avaliar o nosso conjunto, porque, de fato, todas essas questões elas têm as suas utilidades, têm as suas importâncias. Por exemplo, irmão, vamos fazer aqui um case bem rápido. Se a gente desconsiderar que a igreja ela não tem fraqueza, que ela não tem ameaça, a gente está desconsiderando uma realidade. Concorda? Uhum. Temos força? Temos. Mas temos fraqueza? Também temos. Temos ameaça? Temos. Mas temos oportunidade? Também temos. Então, por isso que é importante, quando a gente, diante de um planejamento estratégico, a gente aprende a ter essa visão mais aberta. Para quê? Para que a gente não se comprometa dentro desse planejamento estratégico. Por exemplo, aqui, nessa análise situacional, a gente vai estar olhando o quê? O ambiente externo. Por que a gente olha para o ambiente externo? Porque logo depois vem o quê? O ambiente interno. Ou seja, eu não posso olhar a nossa vida de igreja e de projetos com a igreja olhando apenas internamente. Eu tenho que olhar internamente e externamente. Vamos pegar um exemplo aqui bem fácil para a gente assimilar. Na pandemia, quantos foram os colegas nossos que morreram porque eles não souberam lidar direito com a pandemia? Vocês conheceram muita gente ou não? Eu tive grupos de pastores que teve igrejas de denominações que vários pastores morreram. Quais foram os pastores que mais morreram na pandemia? Não sei se vocês viram isso. Chegaram a acompanhar. Não vi não, pastor. Não? Eu não vi. Geralmente os pastores ou negacionistas ou aqueles que usavam da fé como a sua ferramenta de que Deus iria guardá-los. E eu digo isso sem medo de errar e com compaixão, irmãos. Muitas igrejas que ficaram abertas, eu digo aqui, por exemplo, eu tive a notícia da igreja quadrangular, por exemplo, não é per capita, tá, irmãos? Não é per capita, mas a igreja quadrangular perdeu muitos pastores, porque eles usaram do artifício do quê? Da fé. Qual que é a base da igreja quadrangular? Qual que são os 4 pilares que são os valores da igreja quadrangular? Lembram? A gente trabalhou em avivamento. Uma das bases era o quê? Que Jesus Salva, salva, o que mais? cura Cura
O que mais? E liberta. Liberta e Vai, ele, irmão, só falta uma. ele voltará, não é isso? Voltará isso. Exato. Salva, cura e liberta. Como que eu vou estar com a igreja fechada se eu creio que Jesus cura e liberta? Você entendeu? Agora eu pergunto, os presbiterianos, com toda a cautela, vamos lá, vamos fazer uma defesa aqui para os nossos irmãos presbiterianos. Eles creem em cura divina? Claro que creem. Vai ouvir o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos. Eles não têm prática que os pentecostais têm, mas que eles duvidam do poder de Deus. Pode ter presbiteriano e batista e outros, pode. E acredita no sensacionalismo? Claro, e tem. Mas o que eu quero dizer, não são todos, eles creem que Deus cura. Agora, eles procuram avaliar a vida com mais lucidez. Quantos pastores presbiterianos morreram? Poucos. Por quê? Porque souberam o que? Ler o momento. Percebam, irmãos, como essas questões são importantes. Situações e ambientes externos e ambientes internos. Eu não quero entrar no mérito, mas qual que é o mérito aqui? Nós, como líderes, a gente precisa de enxergar a igreja num contexto. Essa questão da pandemia me deu uma dor de cabeça violenta, porque tinham 2 famílias lá da igreja que me deu um trabalho violento. Eu bati na mesa e falei, meus irmãos, é assim, essa igreja está sob a minha responsabilidade. Eu que estarei prestando conta diante de Deus. Então, a partir de hoje está fechado e ponto final. Quer ir para outra igreja, pode ir. E eu não me arrependi da minha tomada de decisão. Meus irmãos, não era a minha vida apenas. Pastor, e aí, o senhor não fez nada? Claro, eu estava fazendo as transmissões, eu estava com os irmãos, eu estava trabalhando, eu trabalhei normalmente. Claro, sendo mais comedido, por mim, pela minha família e pelos irmãos, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não fugi do embate, mas eu fui comedido. Porque eu não queria, uma hora como essa, imaginar que, por causa da minha fé, ou ousadia, ou chame como quiser, eu perdi vários amigos. Entendo, irmãos, eu poderia ter até morrido, ou ter perdido um parente meu, ou um familiar meu, mas eu não teria uma culpa sobre mim por causa dessa tomada de decisão. Perceba, eu tive que ser muito firme, foi o que eu pensei. Agora, e aí, pastor, o senhor teve amigos pastores que pensaram o contrário a você? Claro que eu tive, vários, inclusive batistas. E o que eu fiz? Eu respeitei eles e disse para eles, respeitem a minha decisão. Assim como você prestará conta na sua comunidade, eu vou prestar conta na minha. E como a igreja do Primitivo agiria num tempo desse, numa Covid como essa? Pois é, então, é uma dúvida, Júlio. Por quê? Porque nós não temos um padrão de praga dessa medida. Por outro lado, nós temos um pano de fundo. Qual era o pano de fundo? O leproso. As pessoas ficavam recebendo leproso em casa, na igreja primitiva? Mas leprosos eram curados? Sim. Ou seja, o leproso que se convertia sabia também do seu lugar? Sim. Mas ele não entrava nas comunidades, batendo o pé nas comunidades, porque, afinal de contas, os irmãos estavam fazendo acepção de pessoas? Não. Perceba, temos um pano de fundo bíblico que nos deixa uma margem. É diferente, porque esse Não, mas exemplo... deixa eu só concluir, Júnior. Temos um pano de fundo de uma doença que era contagiosa, temos uma atitude da liderança de Jesus, dos apóstolos, nós temos uma maturidade daquela sociedade, nós não temos também uma ingenuidade. Dá para a gente extrair algumas lições, entendeu? Pode falar, Júnior. Diga assim, que aquele tempo lá, esse exemplo aí, é um pouco diferente, porque, na verdade, a questão da igreja é deixar de fazer, deixar de atuar. É isso que eu estou falando. Será que eles deixavam de atuar, Steven? Então, perceba que nas minhas falas agora, eu posso levá-los a uma reflexão, assim como outros podem levar a outros. Mas o que eu quero dizer, Júnior, é assim, que de uma forma geral, a Bíblia não trata disso de uma forma tão clara, mas mostra que todos eles que tinham lepra, havia sim uma cura, mas era Deus quem fazia, e se Deus fizesse, o sacerdote autenticava, Jesus também realizou cura sobre isso, os apóstolos também, mas ao mesmo tempo a gente não vê, por exemplo, uma fé ingênua na igreja primitiva. E é isso que eu quero dizer. Existia nos dias da igreja primitiva os leprosários, e a gente não vê eles decretando fé estúpida, curando os leprosários.
Por isso que a gente, por exemplo, vê que em coisas que geram demandas e discussões e dúvidas, a gente tem que saber discutir. A gente não pode rotular nem que um é exagerado e está certo, nem... Por isso que nesses casos entram a lei da licitude e da conveniência. O que é lícito e o que convém para uns não é lícito e convém para outros. Eu não estou querendo aqui dizer que quem fechou as igrejas está certo e quem abriu está errado. E não, eu não estou querendo dizer com isso, mas eu digo lei de licitude e conveniência. Aquele irmão que não foi para a igreja, que ele está em pecado, aquele que foi estava mais santo, Porque licitude e conveniência. Aí tem muitas implicações também. Tem muitos que fecharam mais com medo de tomar multa do que propriamente de ser contaminado. Então, eu, no caso, a questão principal minha foi o quê? Se tivéssemos que tomar multa, íamos continuar fazendo. Eu não estava com medo disso. Agora, eu tentei, sim, ser cauteloso e, na minha experiência, foi benéfica. Mas eu também não censurei os amigos que abriram e vários membros morreram. Porque, como eu disse, Júnior, licitude e conveniência. É o que Deus pôs no coração de cada um. Por isso que, nessa hora, eu, como pastor batista, até nisso me beneficiei. Porque se estivesse debaixo de uma igreja que fosse de um governo episcopal e falasse, abra, Raimundo, aí eu ia expor a minha opinião, eu ia falar, e aí eu ia ter que abrir, porque eu ia estar debaixo daquela autoridade, mas eu ia expor, falar, não, eu não acho legal, a sede nossa disse para abrir, mas eu não acho bom, porque assim foi o que eu pensei naqueles dias. Irmãos, aqui, deixa eu só até dizer aqui, não tem problema, isso é público, eu tomei 2 vacinas. Por que eu parei de tomar as vacinas? Não é negacionismo, mas a minha reação no meu corpo foi ruim. Eu senti mudanças no meu corpo, eu parei. Antigamente eu tomava vacina da gripe, eu não tomo mais, já tem uns 8 anos. Depois que eu comecei a tomar vacina da gripe, que foi em 2010, senti que meu corpo mudou. Meu corpo tem uma reação que eu não sei te explicar, mas eu sei de uma coisa. Hoje, com 52 anos, eu estou melhor do que eu estava tomando essas vacinas. E eu estou melhor do que antigamente, porque hoje eu pus atividade física como algo para mim. Então, hoje eu consigo, por exemplo, correr 10 quilômetros, coisa que aos 30 anos de idade eu não fazia. Então, existem coisas assim que eu criei o meu jeito de me proteger. Para mim, para o meu lar. Agora, eu sou contra quem tomou todas as vacinas, que vai tomar vacina de dengue, não. Não sou, não. Eu só tenho as minhas críticas, entendeu? Eu não sou negacionista, já tomei muitas vacinas, vou ao médico, tomo remédio, mas, assim, tem coisas que a gente tem que aprender com a vida, né? Mas, como eu disse para vocês, eu tomei 2 vacinas, senti coisas mudaram no meu corpo. Por isso, eu não quis tomar mais. Tá bom? Então, fica aqui a minha fala, tá? Então, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, irmão, só para a gente estar concluindo, a gente tem aqui 2 avaliações, as internas e as externas. Olha só aqui. Quando a gente avalia o ambiente externo, a gente tem que ver as ameaças e as oportunidades. O mundo ao ser alcançado, o ambiente da igreja, a igreja, pontos fortes e pontos fracos. A gente tem que olhar esse momento. E aí vem essas definições aqui que o nosso querido professor deixou aqui como material para vocês se aprofundarem. Como a hora já está dando, eu não vou me adentrar nesses temas, tá? Agora, sobre a questão da análise situacional do ambiente interno, é a mesma coisa, pontos fracos e pontos fortes. Esse retrato aqui mostra bem os 2 ambientes, o ambiente interno e o ambiente externo. Pode ver, a gente avalia externamente e internamente. Então, quando a gente vai criar uma estratégia da igreja, muitas vezes a gente está querendo fazer algo, mas a igreja está com mais pontos fracos do que fortes. Então, logo, como que eu vou poder executar aquele planejamento? Vai ser difícil. Ao mesmo tempo, a gente está com mais ameaça do que oportunidade. Será que é hora de ir ou será que é hora de retroceder? Pode ser que a gente tenha que realmente ir nas ameaças, assim como ir nos pontos fracos. O Espírito Santo quer que, de repente, a gente vá para a gente aprender a crescer diante das ameaças e dos pontos fracos, porque é diante do embate que a gente vê as oportunidades e melhora criando os pontos fortes. Por isso que a igreja é diferente do mundo. No mundo, esse planejamento estratégico
você executa ele debaixo de muita reflexão e de muito daquilo que nós chamamos de brainstorm, que é chuvas de ideias. A gente vai fazendo ali os apontamentos, as probabilidades, as teses, e aí a gente cria o nosso case. Mas na igreja é diferente. A gente faz tudo isso e rega tudo isso com muita oração, com muito jejum, para a gente poder ter êxito. Tá bom, meus irmãos? Eu não vou gastar muito tempo aqui sobre esse ponto, né? Mas o grande foco é o quê no planejamento estratégico? Atingir o nosso objetivo, né? Porque dessa forma, a missão delineada precisa ser traduzida em objetivos menores. Os objetivos, situação que a igreja quer atingir, tem a possibilidade razoável de fazê-lo, estão na interseção entre o que a igreja quer fazer e o que ela pode fazer naquele momento, fontes de motivação e um meio de orientar as atividades. Aí assim a gente atinge os objetivos, tá bom? Ainda dentro disso, a missão delineada precisa ser traduzida. Eu acabei de ler, né? É a mesma coisa, né? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa, isso. Aqui são alguns cuidados que o professor deixou para nós, né? Os objetivos devem ser mensuráveis, os objetivos não devem ser ambíguos, dupla interpretação, devem ser específicos, amplitude ilimitada, devem ser situados no tempo, quando serão realizados, devem ser relevantes, devem ser frutos de consenso, devem ser guias de estímulo e ação. Os objetivos são o foco da igreja e para onde a igreja deve convergir em esforços. Metas dentro dos objetivos são alvos específicos a serem alcançados. Os objetivos compõem-se de 3 elementos: o atributo específico para medida de eficiência, por exemplo, a evangelização, o padrão, ou a escala a qual o atributo é medido, por exemplo, evangelização local, e a meta é um valor específico na escalada que a igreja procura atingir, por exemplo, evangelizar 20% da população local. E aqui o nosso querido irmão vai dando essas ideias, e aí eu vou deixar aqui para vocês depois para vocês acabarem lendo essa parte, irmãos, para a gente poder migrar para o próximo. A não ser que vocês queiram trabalhar mais sobre essa questão. Eu, particularmente, acho que, lendo o material, com a aula de hoje, com o áudio que vocês terão, e lendo esses slides e pesquisando, principalmente no livro-texto, principalmente aqueles que comprou um dos 2 livros do Josué Campanhã, você vai ver que ele destaca muito esse assunto, tá bom? Porque aí na próxima aula, ou seja, na 6ª aula, a gente vai já para o novo Código Civil, vamos trabalhar na gestão eclesiástica, agora voltado à questão jurídica. E aí o Júnior, inclusive, vai dar suas contribuições para nós como advogado. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Se por acaso o irmão ou a irmã quer ser mais... livro qual que é mesmo, padrão? Oi? O livro padrão, falei, qual que é? Eu tinha indicado, Júnior, 2 livros do Josué, Josué Campanhã, ou o outro livro que é o... Plano de ação. Ação, plano. Isso, tá no programa de aula, tá, Júnior? Luz, plano e ação. Luz, plano e ação, que é esse, ou o outro dele mesmo, que é esse outro aqui, quer ver? Eu propus 3 livros. Por que eu propus 3 livros? Vamos lá. Se você quer trabalhar e desenvolver mais essa área do planejamento, aí você vai ver o livro que trata mais sobre o assunto do planejamento. Se você quer um livro que trata mais sobre estratégia, você vai trabalhar mais no livro que trabalha mais sobre estratégia, entendeu, Júnior? Quer ver aqui, ó, Campanhã. Tem os 3 em um? Não tem. E aí o outro livro era esse daqui do Manual da Igreja e do Obreiro, que, como eu disse, de repente o aluno está com vontade de conhecer mais sobre esse tema, entendeu? Tá bom? Então, é um desses 3. Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Beleza. Deu para entender? Se Tranquilo. vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem mais materiais, eu passo para vocês materiais de áudio, de vídeo, sobre o tema, porque, assim, como eu disse para vocês, irmãos, é um assunto muito relevante.
Mas, ao mesmo tempo, ele é um pouco desafiador, porque muitas vezes nós estamos vendo algo, mas a igreja não está pronta. E aí, o que a gente faz? A gente rega de oração, de ensino, de paciência. Porque a gente tem que lembrar, irmãos, que a vida da igreja é uma vida de comunidade, que a gente está ali para adorar a Deus e para viver o cristianismo na sua essência. Muitas vezes o irmão não quer saber desses detalhes, mas é um crente piedoso, é um homem de oração, é uma irmã de oração, de consagração. Mas esses termos os assustam. E podemos ter obreiros assim. Eu sei que é um pouco estranho falar que, não, pastor, é bobeira, tem obreiro que não. O obreiro que é antenado, ele está antenado com essas coisas. Não, irmão, muitas vezes não. Muitas vezes é um obreiro piedoso na consagração, no jejum, na evangelização, na comunhão, mas ele não quer saber dessas coisas técnicas, porque para ele isso é mundo. Ele quer saber de Bíblia e oração e igreja. Meus irmãos, a gente tem um soldado na mão. E aí a gente fica desprezando porque ele não conhece, sabe, os assuntos da modernidade. Meu irmão, tenha paciência. A igreja vai ter isso, enquanto a gente vai pegar, de repente, uns meninos que conhecem essas linguagens e vão mergulhar nelas. Mas que, de repente, dão trabalho aonde? Na consagração. Aí a gente tem que também trabalhar com eles na consagração. Tá bom, meus irmãos? Então, beleza? Na matéria de liderança, a gente trabalha mais sobre isso, tá? Mas aqui, como o nosso agrade, ela tem muitos assuntos, e, por exemplo, agora a gente vai entrar na questão jurídica, depois a gente vai entrar na questão podem ver que eu tinha dado para vocês o índice dessa apostila que nós damos no NCO, e essa apostila é uma apostila que quem quiser pode pedir na Convenção Batista Nacional, que ela é muito útil, a administração da igreja, ela é uma síntese. Mas, assim, existem obras melhores, o do Josué, do Jaziel é muito melhor, porque é mais completo. Mas olha só, irmãos, a gente vai falar de contabilidade, vamos falar de tesouraria, vamos falar de estatuto, vamos falar... E eu quero também falar um pouco de tecnologia com vocês, que é gestão eclesiástica. Então, quer dizer, nós temos mais 4 aulas para a gente zerar esse bloco. Na próxima aula, vamos falar sobre assuntos jurídicos e questões de secretaria, que estão ligadas às questões jurídicas, e depois a gente vai para contabilidade. São administração eclesiástica, tá bom? Fechou? Irmãos, o pastor trabalha muito, viu? Vocês estão pensando que a gente fica aqui só lendo livro, né? As técnicas de uma igreja, né? Uma instituição. As técnicas de uma igreja, instituição. Né? Vocês não imaginam como isso tudo é espinhoso. E se a gente não souber caminhar bem, a gente acaba se enroscando, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe. Querem tirar alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tudo tranquilo? Então, que Deus continue abençoando e guardando cada um dos meus irmãos. E, querendo Deus, nos vemos na quinta e com as ovelhinhas nos vemos amanhã, no nosso culto de oração. Ok. Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Bom descanso. Boa noite. Boa noite, boa noite. E o trabalho